Pessoal, então vamos continuar aqui. Vamos continuar para distribuições de variáveis aleatórias contínuas agora. A gente viu então as distribuições de probabilidade para variáveis discretas. A gente viu os dois casos principais, distribuições binomiais e distribuições de Poisson. A ideia para esses casos então era o seguinte. Imagina que você tem uma variável aleatória x, tá? Variável aleatória x. E essa variável aleatória ela é discreta. Conclusão, se era uma variável aleatória discreta, então a gente vai assumir, por exemplo, que o x pode valer 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Como a gente viu no caso de Poisson, no caso da distribuição de Poisson, a gente é capaz de descobrir a probabilidade para qualquer cenário, tá? Para qualquer valor, assim como a binomial também. Mas a ideia da probabilidade discreta, então, é que você calcula a probabilidade para exatamente esses únicos valores. Então, você seria capaz de montar, então, por exemplo, uma distribuição, e aqui aonde você tem do lado de cá, 3 por 3, não, deixa eu pegar 2 por 2 aqui, então aqui eu quero 2. Então, por exemplo, você entra aqui com os valores para sua variável aleatória x, então você fala aqui 0, 1, 2 e assim sucessivamente, tá? Então, continua aqui com todos os valores. E o que você faz de cá, então, é associar uma probabilidade, tá? Onde essa probabilidade é calculada por uma função matemática. Então, você vem com uma função matemática que vai associar a cada valor de x um valor que vai ser a probabilidade daqueles valores de 0 até 1, perfeito? E aí, então, aqui você entra com a probabilidade de você ter x igual a 0, aqui a probabilidade de você ter x igual a 1, a probabilidade de você ter x igual a 2 e assim sucessivamente, tudo bem? Quais eram as condições? Essa função aqui tinha que ter algumas condições. Primeiro, ela não poderia ser negativa e nem maior do que 1 para nenhum desses valores. E a soma dessa função para todos os valores do seu espaço deve ser 1. Perfeito? Então, essa é a ideia principal para que isso seja uma função de densidade de probabilidade. O problema é que aqui, o que a gente vai ter agora? No caso das variáveis aleatórias contínuas, tá? O que acontece? A gente não tem mais um conjunto discreto de pontos. O que a gente vai ter aqui agora são intervalos de pontos, podendo ser intervalos infinitos ou não. Tá? Então, isso aqui, quando eu falo, todo intervalo ele tem um número infinito de pontos. Mas quando eu digo intervalos infinitos, são aqueles os extremos são infinitos, tá? Então, podendo ser intervalos não limitados. Quando eu quero dizer não limitados, é que ou o extremo superior ou o extremo inferior é infinito. Tá? Então, o que a gente tem agora não é mais um conjunto discreto de pontos. Tá? Então, se você fizer o gráfico para essa distribuição, você vai ver que esse gráfico é um conjunto de pontos. Agora, se você fizesse um gráfico para esse daqui, não. Você veria que ele seria uma curva de pontos. Perfeito? Ligando todos os pontos dentro daquele intervalo. Então, aí a gente já tem essa diferença crucial entre os dois tipos de distribuição. Então, de novo, a variável aleatória discreta tinha uma distribuição onde o x era determinados valores finitos. E a distribuição associava para cada um desses x um certo valor, que é a probabilidade. No caso das variáveis aleatórias contínuas, é a mesma ideia. Eu vou ter um conjunto, uma variável aleatória x, só que ela vai receber valores em um determinado intervalo. E o que eu quero é que dentro deste intervalo, a minha função associe para cada valor do intervalo um valor de probabilidade. E, para que a função seja uma função de distribuição de probabilidade ou de densidade de probabilidade, também você pode usar esse nome. O que acontece é que tem que ser essa função, para cada ponto do seu intervalo tem que ser maior do que 0, menor ou igual a 1, tá? Tem que ser maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, e a soma de todos os pontos tem que dar 1. Mas aí é que está a diferença. A soma de pontos discretos é um somatório, você vai somando. Só que lembrem-se que a soma para variáveis contínuas não é mais um somatório, e sim uma integral, porque está somando os infinitos pontos de um intervalo. Perfeito? Então, basicamente, essas são as duas diferenças entre as variáveis discretas e as contínuas. Tá? No material, o que a gente tem, então? Uma função de densidade de probabilidade f.
pode ser usada para descrever a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória contínua x. Uma função de densidade de probabilidade f pode ser usada para descrever uma distribuição de probabilidades de uma variável aleatória contínua x. O que a gente tem? Para qualquer variável aleatória contínua x, uma função de densidade de probabilidade ela é tal que, primeiro, a função ela sempre deverá ser maior ou igual a zero. Começa por aí. Sempre deverá ser maior ou igual a zero. Segundo, a integral de menos infinito até mais infinito desta função tem que ser 1. Okay? Preste atenção nessa definição. O que eu estou querendo dizer? Que se eu somo todos os possíveis valores para minha variável aleatória contínua x, de menos infinito até mais infinito, isso tem que dar 1. Pois isso daqui cobriria todos os possíveis cenários, tá, de probabilidade para a minha função. Okay? E em terceiro, é que se a minha variável aleatória x ela estiver restrita a um determinado intervalo a e b, então a probabilidade de eu obter essa variável dentro deste intervalo é dada pela integral de a até b de f de x dx. Então vamos lá, tem algumas informações extremamente importantes aqui. Primeiro, f pode ser uma distribuição de probabilidade para uma variável aleatória x? Pode. Se ela satisfazer duas condições. A primeira condição é que ela tem que ser maior ou igual a q0 sempre. Começa por aí. Aqui não fala, tá, que os valores da função têm que ser menores do que 1. Mas é óbvio vocês imaginarem o seguinte, que se a soma de todos tem que dar 1, então é óbvio que os valores dessa função vão ser menores do que 1. Tá? Basta o resultado lógico, porque não tem como você somar um número maior do que 1 com outros números positivos e esperar que esse resultado seja 1 ou menos. Então não tem lógica isso. Então por isso que f vai estar limitada entre 0 e 1, mas aí obviamente a gente só limita ela aqui pelo raciocínio lógico a valores maiores ou iguais a q0. E em segundo lugar, se eu somo todos os infinitos pontos possíveis para a minha variável aleatória x, isso tem que dar 1. Nesse caso, os infinitos possíveis valores é de menos infinito até mais infinito. Então, para você mostrar que f é uma função de densidade de probabilidade, você tem que mostrar essas duas coisas. Você tem que calcular primeiro essa e depois essa. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você quiser calcular a probabilidade para a variável aleatória x dentro de um determinado intervalo, o que você vai fazer? Você vai somar todos os infinitos valores de x dentro desse intervalo. Perfeito? Como que você faz isso? Por meio da integral definida. Como vocês viram lá em cálculo 1, a integral definida ela é uma área, a área abaixo da curva da função. E essa área ela é obtida por uma soma infinita de valores da função. Perfeito? Então, por isso a gente calcula pela integral definida. Aqui, lembre-se, é uma integral imprópria, pois os limites vão para o infinito. Aqui é uma integral definida, tá? Com os valores definidos de a até b. Como vocês bem lembram, tá? No caso da integral, a gente está fazendo um limite. Tá? Então, não necessariamente o x vai ser a, nem necessariamente o x precisa ser b. Então, no caso, quando a gente precisar calcular uma probabilidade de x em um intervalo a e b, a gente pode escrever esse intervalo dessas 4 maneiras diferentes. Eu posso ter o sinal de igual, tá? Nos dois extremos. Posso ter o sinal de igual só em um dos extremos, tá? Que são esses dois casos. Ou eu nem preciso ter o sinal de igual. Só que vocês têm que tomar um cuidado com a representação. Essas quatro probabilidades dão o mesmo valor numérico. Por isso eu coloquei aqui, ó, probabilidade, tá vendo? Então, as 4 representam o mesmo valor numérico, porém, a interpretação desses 4 intervalos são completamente diferentes. Aqui, eu quero que x esteja entre x1 e x2, inclusive com os dois valores. Já, por exemplo, no último, eu quero x entre x1 e entre x2, mas excluindo esses dois valores. Então, ele não pode assumir x1 e não pode assumir x2. Então, de novo, a probabilidade vai ser a mesma, pois é uma integral, porém, a representação da probabilidade ela muda devido à pergunta que você está fazendo. Perfeito? Então, essa é a teoria inicial. Então, para verificar se uma função é densidade, verifica que ela é maior do que ou igual a zero, desenha o GeoGebra. Calcula a integral de menos infinito a mais infinito. Esse dá 1. Ou então,
só um detalhe. Vocês têm que calcular essa integral aqui, gente, nos valores aonde a variável aleatória ela existe. Vamos dar um exemplo. Se você está calculando uma variável contínua, aleatória contínua, que mede, por exemplo, o peso do concreto, você não tem peso negativo. Então não faz sentido você calcular essa função para valores negativos. Então ela começa do zero e vai até o infinito. Se você está medindo, por exemplo, a vida útil de determinado aparelho, e você sabe que a vida útil ela começa com 12 horas. Então não faz sentido você começar isso aqui do zero, ou ter valor negativo. Então começa do 12 e vai até o infinito. Perfeito? Então, o domínio da sua variável aleatória contínua é que vai modelar qual é o domínio dessa integral aqui para verificar se ela é 1 e, obviamente, também para verificar quais são essas probabilidades aqui. Perfeito? Então, de novo, tem que dar 1 a soma de todos os infinitos pontos? Tem, mas tem que dar 1 no domínio da sua variável aleatória. Não faz sentido se não estiver no domínio. Tudo bem? Então, vamos ver isso aqui na prática. Seguinte. Em um processo de usinagem, um orifício deve ser realizado sobre uma placa metálica. O diâmetro alvo é de 12,5 milímetros. A maioria dos distúrbios aleatórios no processo resulta em diâmetros maiores. Ele não falou menores, tá? Ou seja, você não espera diâmetros menores do que 12,5. Você espera 12,5 para frente, beleza? Dados históricos mostram que a distribuição de x pode ser modelada pela seguinte função de densidade e probabilidade. Aí ele trouxe uma função aqui. Mas aí, observem aqui um detalhe, que ele não te falou nada de quem é a sua variável aleatória x. Mas, gente, o próprio exercício ele deixa claro que é. Olha aqui, ó, em um processo de usinagem, um orifício deve ser realizado. Tá? Se é um orifício, você sabe que esse orifício tem um certo diâmetro. Aí ele vem, o diâmetro alvo é de 12,5, perfeito? Mas o que acontece? Aí ele vem, a maioria dos distúrbios aleatórios do processo resulta em diâmetros maiores. Então a sua variável aleatória é a medida desse orifício. Começando em quem? Em 12,5, podendo ser maior. Como não tem limite superior, é até o infinito. Então, vamos aqui já então para o exercício 39. Então, ó, o que a gente tira, né, como conclusão do exercício 39. X, então, vai ser medida em milímetros do diâmetro do orifício a ser realizado sobre uma placa. Então, começa por aqui. Essa é a definição da sua variável aleatória contínua. Se você pensar um pouquinho, você já vai então perceber o seguinte: quais são os possíveis valores de x? Você poderia então aqui ter, por exemplo, 12,5? Pode, até porque é o que você espera. Você pode ter 12,8? Pode. Você pode ter 12,658, qualquer outra coisa? Também. Assim como você pode ter 18? Pode. Tá? Então, assim, é indiferente o valor que você pode ter infinito, tá? Sobre, deixa eu deixar aqui, sobre os valores da sua variável aleatória x. Então, uma outra forma, a forma mais adequada, seria falar então que x é igual a x, tá? Só que esse x minúsculo aqui, que é o resultado para a sua variável, ele vai pertencer a um intervalo fechado no 12,5 e aberto até quanto? Até o infinito. Então, para qualquer ponto que você tem aqui dentro, você tem uma medida para o orifício que você pode fazer nessa placa. Ele continua. Ele te falou que dados históricos te mostraram que a distribuição de probabilidade para essa variável é dada por essa função que está aqui. Ó. Então, pelo exercício, vemos que a função f de x igual a 20e elevado a menos 20 e multiplica x menos 12,5, tá? Aí, óbvio, para o x maior ou igual a 12,5, tá? É a função de densidade de probabilidade ou de distribuição de probabilidade, perfeito? Vamos aqui, então, só nos atentar a uma coisa. Essa função, tá? Ela sempre tem valores positivos? Sim. Pois E é um valor positivo, então a potência em E. Então, a primeira coisa, a gente sempre tem valores positivos para isso daqui, obviamente pensando em x maior ou igual a 12,5. Tranquilo?
Deixa eu colocar aqui, x maior ou igual a 12,5. Eu não posso pensar para 11, não faz sentido. Tá? Então, por mais que também não fosse negativo, isso aí não é o caso. Agora, será que isso aqui realmente é uma densidade de probabilidade? Como é que a gente precisaria verificar que é? A gente poderia, então, por exemplo, primeiro, vou fazer aqui por partes. Ó. Podemos verificar, não foi o que o exercício te pediu, estou fazendo como exercício aqui nosso, tá? Que esta é realmente uma função de distribuição de probabilidade. Ao fazermos, então, o seguinte. Primeira coisa, são dois itens que você tem que averiguar. Então, primeiro, a função é sempre positiva. Eu acho que essa daqui é a mais fácil para todos, né? De novo, não tem muito segredo. Ela nem vai ser zero, né? Porque o menor valor que E vai assumir são valores próximos de zero, mas nunca vão ser zero, já que ele é uma potência positiva. Então, essa é a primeira coisa, né? A explicação é, pois temos uma função exponencial com base positiva. Então não faz sentido você esperar valores negativos em uma função exponencial com base positiva. Esse é o primeiro ponto. Então aquele primeiro comando já está satisfeito. O segundo é, temos que mostrar que... Então vamos lá. Você teria que mostrar o seguinte, que a integral de menos infinito até mais infinito da função é igual a 1. Você tem que mostrar isso. Então, se eu tenho que mostrar que isso aqui é verdade, eu começo com um dos lados e chego no outro. Obviamente, eu vou começar com o lado esquerdo. Tá? Outra coisa, existe para essa variável aleatória valores menores que 12,5? Não, não existe. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar isso daqui e já vamos começar a modificação. Ao invés de considerar a integral de menos infinito, eu vou considerar de 12,5 para cima. Feito? Agora, quem que é a minha função? É isso tudo que está aqui, ó. Tranquilo? Então, de novo, gente, interpretação aqui, ó. A minha função é essa, só que ela só vale para x de 12,5. Como para mostrar a função da densidade de probabilidade, eu teria que mostrar para um intervalo de menos infinito até mais infinito. Você pode considerar isso aqui de duas formas. Primeiro, que a função só existe 12,5 para cima e que de 12,5 para trás ela vale zero. Não existe probabilidade, perfeito? É outra forma. Tranquilo? Agora vamos calcular essa integral. Como ela é uma integral imprópria, eu espero que vocês lembrem que a gente não resolve integral imprópria direto. A gente precisa aplicar um limite. Então, eu vou fazer aqui um limite. Aí eu escolho um limite superior para a integral. Eu vou escolher b. E vou fazer esse b tender para infinito. Tudo bem? De quem? Aí eu calculo, então, a minha integral aqui dentro. Onde o limite superior aqui agora vai ser b. Tranquilo? Agora sim a gente calcula essa integral que está aqui. Com os limites inferiores, os limites de integração de b até 12,5. Lembrando que a gente precisa aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui. Tá? Então, limite com b tendendo a infinito de... Então, vamos calcular a integral. Espero que não seja um parto aí para todos. Calcular essa integral aqui, tá? E perceber que ela dá menos e elevado a menos 20, x menos 12,5. Peço que vocês façam com calma essa integral, mas é só vocês lembrarem. Utiliza a substituição, chama isso aqui tudo de u, tá? Tudo isso daqui de u, com x aqui, deriva, tá? Aí a derivada vai dar du dx igual a menos 20, aí passa o menos 20 dividindo du, você vai dividir com esse menos 20, com esse 20 vai ficar menos, perfeito? A integral, tudo tranquilo. Só que aqui a gente precisa de colocar um limite de integração nisso daqui. Então, meu limite de integração, vai ser de 12,5, né, até mais infinito. B, né, olha a loucura. Então, até B. Feito? Então, esses vão ser os limites de integração. Então, utilizando o teorema fundamental do cálculo, então, o que a gente vai ter? Deixa eu copiar isso daqui. A gente vai pegar essa função, vai primeiro substituir por B e depois substituir por 12,5. Tranquilo? Então, vamos primeiro substituir por B. Então, a gente vai pegar a nossa função, no lugar do x, vamos colocar B. Perfeito? Menos o teorema fundamental do cálculo. Vamos abrir aqui um parênteses. Vamos copiar a nossa função. Agora a gente substitui por 12,5. Então vem aqui no lugar do x e coloco 12,5. Perfeito? A gente vai ter esse limite aqui. Tá, vamos começar com o lado de cá que é o mais fácil. 12,5 menos 12,5, 0. Menos 20 vezes 0, 0. E elevado a 0, 1. Então tudo isso daqui dá 1. Com menos fica menos 1, com esse menos fica mais 1. Perfeito? Agora vamos para o lado de cá.
Do lado de cá, o que eu tenho? Não interessa qual é o valor de b, mas presta atenção comigo. Está vendo que o b vai para infinito positivo? Se o b vai para infinito positivo, isso aqui dá infinito, menos 12,5 continua infinito, só que vezes menos 20 vai dar menos infinito. Então, você vai ter e elevado a um número que está indo para menos infinito. Se você tem um número que está indo para menos infinito, tá? Isso aqui é uma potência, você sabe que isso aqui vai tender para zero. Então, conclusão, esse limite aqui tende para zero. Tá? Então, isso daqui vai dar 0 mais 1, conclusão, isso aqui dá 1. Outra forma de você visualizar isso daqui seria você reescrever da seguinte, você poderia reescrever esse seu limite aqui da seguinte forma. Ao invés de calcular o infinito igual eu fiz aqui, troca. Como aqui é menos 20, você pode escrever isso aqui numa fração. Tá? Aqui fica 1 e tira aqui ó, o sinal de menos. Tá? Então, ó, aqui era menos, passei para baixo, vai com sinal de mais. E aí você aplica o limite. Aqui vai dar tudo infinito. E elevado a infinito é um número que tende a infinito. E 1 sobre o número que está tendendo a infinito tende a zero. Então, esse aqui no limite vai para zero. E isso aqui vai dar 1, então. Perfeito? Então, você tem essas duas maneiras de pensar na mesma coisa. Então, observa. Ó, o limite dessa função, dentro do intervalo de definição da minha variável contadora contínua, dá 1. Então, a gente acabou de mostrar que ela é, sim, uma função de densidade e probabilidade. Então, o primeiro passo é esse. Mas vamos responder, então, a questão, porque ele quer o seguinte. Letra A. Sabendo que peças com diâmetro maior do que 12,60 metros são descartadas, a gente pede qual a proporção de peças descartadas. Então, ele quer a probabilidade de peças que vão ser descartadas, lembrando que o descarte começa a partir de 12,60. Então, tá. Então, o que a gente tem? Como as peças com diâmetro maior que 12,6 serão descartadas, para encontrar a proporção de peças que realmente serão descartadas, podemos utilizar a distribuição de probabilidade e calcular qual a probabilidade de termos um diâmetro maior que 12,6. Ou seja, é basicamente verificar o x igual a x de tal forma que seja maior ou igual a 12,6. Maior ou igual ou não? Desculpa, maior. Tá? Maior que 12,6. Lembrando que, para o cálculo da probabilidade, tanto faz se é maior ou igual, mas para a ideia da questão faz diferença sim. Tudo bem? Então, vamos calcular. Então, portanto, devemos calcular. Então, para a gente poder calcular então, essa proporção, o que a gente precisa fazer? A probabilidade de obter x maior que 12,6. Ou seja, então eu preciso calcular então, a integral de... Começa em 12,6. Está vendo que eu quero maior que 12,6? Eu sei que a minha função começa em 12,5, mas o meu problema ele quer partir do 12,6. Tá? E que vai até o infinito, tá? De f de x dx. Então, a gente vai calcular essa integral aqui. Então, beleza, eu vou copiar aqui de cima para facilitar a minha vida. Então, a gente começa por aqui, perfeito? Só que a diferença é que aqui não começa no 12,5, começa no 12,6. Aí, eu espero que seja lógico para todos que o processo de solução ele é o mesmo, tá? Ele não muda. Então, ele vai ser o mesmo. A diferença é igual eu falei para vocês. Aqui começa no 12,5. Tudo bem? Então, você vai chegar até esse ponto aqui, ó, da mesma forma que você fez anteriormente, só que aqui vai ser 12,6. Agora, aqui sim a gente vai então ter uma diferença, tá? Assim, primeiro, para fazer igual eu fiz lá em cima, eu vou escrever isso aqui em forma de fração, tá? Então, 1 sobre isso, tirando menos, tá? Agora, o que você tem? 12,6. Menos 12,5 dá 0,1. Então, isso aqui tudo dá 0,1. Perfeito? Menos 20 vezes 0,1 vai dar menos 2. Então, aqui dá menos 2. Tranquilo? E e elevado a menos 2 é e elevado a menos 2. Aí, com esse menos e esse menos aqui vai dar mais. Então, mais e elevado a menos 2. Tranquilo? E o que a gente acabou de ver? Que esse limite, quando b vai para infinito, não vai para zero?
Então, esse limite aqui vai ter essa primeira parcela indo para 0, mais essa segunda parcela indo para e elevado a menos 2. Conclusão, se o resultado é e elevado a menos 2, ou 1 sobre e elevado a 2, ou então, aproximando isso daqui, aproximadamente, né, 0,1353, ou seja, 13,53%. Tranquilo? Então, essa seria a probabilidade de você descartar itens nesse seu processo de produção. Então, por exemplo, se você produzisse, fabricasse os orifícios, né? Fizesse as marcações dos orifícios, ou fizesse os próprios orifícios em, vamos então supor, sei lá, 35 mil peças metálicas, então descartaríamos. Então aí o que você faz? 35 mil vezes 0,1353. Tá? Então, calculando isso daqui, você descartaria então aproximadamente 4.735,5 peças. Arredondando para cima, como um bom engenheiro, 4.736. Então, você espera, ao fabricar 35 mil peças, que haja um descarte de 4.736 peças. É o que você espera. Lembrando que eu estou falando que você espera baseado nessa probabilidade. Eu não estou falando que é o diâmetro esperado. Preste atenção na diferença. Existe uma definição do diâmetro esperado, a gente vai calcular daqui a pouco, mas aqui a minha pergunta é, quanto que você espera descartar em 35 mil? Ok? Presta atenção nessa diferença. Tá? Letra B. Agora, a letra B é tranquilo. Por quê? Ó, qual a proporção de peças estão entre 12,5 e 12,6? Ou seja, ele quer o complementar desse evento. Perfeito? Então, para calcularmos qual a proporção de peças estão entre 12,5 e 12,6, devemos fazer a probabilidade para... Aí vamos escrever aqui em forma matemática. 12,5 menor ou igual a x maiúsculo menor ou igual a 12,6. Por que aqui eu coloquei com o igual? Porque, gente, é óbvio, como aqui eu já fiz para maior do que 12,6, eu sei que se fizer 12,6 não descarta. Perfeito? Então, como não descarta para 12,6, vamos fazer esse intervalo aqui dessa forma para mim ter o complementar. Aí vocês viram para mim e falam assim, ah, professor, se não tivesse o igual aqui, então seria o complementar? Seria não. Porque você não teria considerando a probabilidade de 12,6, tá? Que dá para ser calculada também. A probabilidade de descartar só 12,6. Tá? Então, você ter o diâmetro só de 12,6. Tranquilo? Então, ou seja, então, o que a gente vai ter? A gente tem que calcular a probabilidade de 12,5 menor ou igual a x menor ou igual a 12,6. Então, isso aqui vai ser a integral de 12,5 até 12,6 da nossa funçãozinha. Essa que está aqui. Ó. Perfeito? Aqui é o teorema fundamental do cálculo de uma maneira mais rápida. Então, a integral dessa nossa função vai dar menos isso. Perfeito? Espero que não tenha muito parto aqui para vocês. Deixa eu só fazer a marcação aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Vou fazer ela assim. Só para ter aqui o intervalo inferior, como então sendo 12,5 e aqui 12,6. Só para separar os pontos um pouquinho mais, perfeito? Então, aplicar o teorema fundamental do cálculo. Primeiro a gente substitui por 12,6 e depois por 12,5. Tá? Então, vou pegar a nossa função que está aqui dentro. Então, primeiro intervalo, 12,6. Então, pega o lugar do x, coloca 12,6. Menos o teorema fundamental do cálculo. Vou abrir um parênteses. A nossa função... Só que agora substituindo 12,6 por 12,5. Limite inferior da integração. Perfeito? Cálculo aqui, ó. 12,5 menos... Desculpa, 12,6 menos 12,5 vai dar 0,1. Né? Vezes 20 dá menos 2. Então, isso aqui vai dar menos e elevado a menos 2. Menos com menos dá mais. E do lado de cá você vai ter, ó. 12,5 menos 12,5 dá 0. Perfeito? Dá 0 aqui. 0 vezes 20 dá 0. Elevado a 0 vai dar 1. Então, aqui dá 1. Perfeito? Então,
aproximando isso daqui de maneira direta, temos ali então 0,8647 ou 86,47%. Professor, mas você não falou que ia ser o complementar desse aqui de cima? Mas se você pegar isso daqui e somar com isso daqui, você vai ver que é o complementar. Perfeito? Ou seja, então você poderia ter feito pelo complementar? Claro que poderia. Você poderia ter feito aqui muito bem, que é essa probabilidade que está aqui, ó, que é igual a 1 menos a probabilidade de você ter um x maior que o 12,6. Então presta atenção, que está maior, que está menor é igual. Por isso que eu estou falando que é o complementar, tudo bem? Então 1 menos, aí pega aqui, 0,1353. Se você então calcular isso daqui, lá, 86,47. Então, tanto faz você ou calcular pela fórmula direto, tá? Ou calcular pelo complementar. Tanto faz. Então, gente, essa daí a probabilidade que a gente encontrou. 0,8647, tranquilo? Voltando aqui, ó, aqui do lado eu tenho para vocês, então, o gráfico dessa função mostrando que, por exemplo, essa primeira parcela aqui, ó, que a gente calculou a probabilidade de 13,53, ó, ela é, então, o gráfico abaixo da função a partir do 12,6. Observa que ele é infinito, tranquilo? Ele vai indefinidamente aí. Aí a sua função é essa em verde que está aqui. Então, observa que ela é uma curva, não são mais pontos discretos. Perfeito? Para a gente poder, então, finalizar, a média e a variância. Então, a esperança e a variância. Então, suponha que x seja uma variável aleatória contínua com uma função densidade e probabilidade f. A média, ou o valor esperado de x, maiúsculo, são a média. Quem que é? Lembra que a gente fez a soma ou a média ponderada? Então, a gente pegava a variável, o valor da variável e multiplicava pela probabilidade e somava. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente vai pegar o valor da minha variável, o valor que eu espero, multiplicar pela probabilidade dela e vai somar os infinitos valores que a gente tem. Isso vai nos dar a média, a esperança. Ou seja, qual é a variável que eu mais espero que saia? Tá? Então, a gente calcula dessa forma. E, com base em qual é a variável que eu mais espero que saia, eu posso fazer a variância, que é o desvio em torno da média. Tá? Então, o que é? A gente vai pegar os desvios em torno da média. Então, a gente vai fazer x menos mi, que no caso é a média, elevar ao quadrado e multiplicar por sua probabilidade de fazer a média ponderada disso. Tá? Então, com isso, a gente vai obter a variância. Se vocês pegarem isso daqui, abrirem os quadrados, tudo bonitinho, fazer as cálculos e as aproximações, essa expressão aqui, vocês veem que ela vira essa expressão tabela de cá. Então, a integral de menos a infinito, x ao quadrado vezes f de x dx, menos a média ao quadrado. É só você fazer básica não, desculpa. Faz o quadrado aqui, tá, dessa soma, então x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Vezes a função vezes a probabilidade, faz os cálculos que derem para serem feitos e simplificações que precisarem ser simplificadas, vocês vão perceber que vai dar isso daqui, tudo bem? Sem muito segredo, tá? Então, vamos pegar esse exercício que estava aqui em cima e vamos tentar, então, descobrir qual é a média, ou seja, qual é o orifício que eu espero que saia, tá? E vamos pegar também qual é a variação dele, tudo bem? Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, vamos fazer primeiro a média. Então, a esperança da medida do diâmetro esperado durante a produção será D. Aí, gente, aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado por causa da integral. Tá? Então, a esperança da gente obter qual é o valor da esperança da variável aleatória x, ele vai ser dado, então, pela integral. Aí, aqui, vou pela definição, de menos infinito até mais infinito, de x, f de x, dx. Perfeito? Então, a gente tem que ter um cuidado extremo aqui, ó, porque essa integral aqui ela não vai ser tão trivial assim. Tá? Mas, para o nosso problema, então, o que a gente tem? Limite inferior primeiro. Começa no 12,5, tá? X é x, mas agora aqui a gente tem essa aqui que é a nossa função, tá? Aqui, ó. Se você quiser aqui, vamos ajeitar isso daqui, ó. Vamos colocar assim para que não haja problema nenhum, tá? Então, o que a gente tem aqui? Eu vou simplificar aqui algumas coisas. Primeiro, essa integral que está aqui, ó. A gente pode fazer, então, esse x aqui, ele pode vir para cá. E esse 20 que está aqui, ele pode vir para fora como uma constante, tá? Agora, e essa integral aqui? Como é que vocês vão calcular ela?
Observe que aqui ela é um produto, tá? Então, vocês vão ter que aplicar a regra da integração por partes. Então, chama isso aqui de U, chama isso aqui de dv, tá? E aí calcula tradicional, do mesmo jeito vocês já são acostumados, tá? Façam essa integral aqui, calculem e tentem chegar, então, no resultado, ó, o resultado direto dessa integral inteira vai ser... o meu programa ele não faz se não tiver parênteses, então aqui tem que ser parênteses. Então, deixa eu copiar esse aqui de novo. Ele tem uma picuinha com isso, então tem que ser parênteses, aí ele calcula, tá? Olha lá, 12,55. Essa integral aqui inteira, 12,55. Ou seja, é esperado que nessa sua produção, se o seu orifício segue essa distribuição de probabilidade, então você espera que o orifício mais trabalhado seja o de 12,55 milímetros. Tranquilo? E a variância, tá? E a partir da esperança, temos que, então vamos calcular a variância, tá? Então, a variância, né, ao quadrado, então lembrando que vai ser milímetros ao quadrado, e depois a gente tira o desvio padrão, tá? Então vai ser dado pela integral de menos infinito até mais infinito de x ao quadrado, vezes f de x, dx, menos a média ao quadrado. Tudo bem? Tem muito sofrimento aqui na fórmula, tá? Então, essa primeira integral aqui, o que a gente tem? Primeiro, os seus dados começam no 12,5. 12,5. A sua função é essa que está aqui. Eu já vou colocar isso aqui entre parênteses mesmo, tá? Bonitinho. Menos 12,55 ao quadrado. Perfeito? É aquilo, gente. Isso aqui, de novo, você vai aplicar a integração por partes, tá? Só que agora é x ao quadrado, então é o mesmo processo. Tudo bem? Então, calculando essa integral aqui, vocês vão obter 157,505. Aproximadamente, né? Menos isso daqui ao quadrado, vamos colocar aqui. Vai dar um número bem pequeno mesmo, tá? O orifício está em milímetro. Ó, 157,5025, tá? Então, no final, você tem que isso daqui vai dar 0,0025, e aí, cuidado, né, o mais importante, milímetros ao quadrado. Perfeito? Então, a variância não nos dá muito resultado, então o desvio padrão será D. Então, a gente sabe que o desvio padrão é sigma, ou seja, raiz de sigma quadrado, então raiz de 0,0025. Então, calculando isso daqui aproximadamente, está lá, 0,05. Então, você espera, tá, uma medida de 12,55 milímetros no orifício, tá, furado, com uma variabilidade de 0,05 milímetros. Tudo bem? Tá? A gente fica por aqui, então até mais.